Fala Canela hoje está recebendo o senador Pedro Simon. Boa tarde, senador. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Senador, eu quero começar essa entrevista com o senhor falando sobre a lei da ficha limpa. E inclusive o senhor disse recentemente o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, se o Supremo Tribunal Federal derrubar a lei, será uma catástrofe. Eu gostaria que o senhor desse uma análise para nós sobre esse caso. A aprovação da lei da ficha limpa no Senado e na Câmara dos Deputados foi uma grande vitória. Até eu diria inesperada, porque é difícil a gente conseguir no Congresso decisões que terminem por caçar parlamentares. No Senado foi aprovado por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal, analisar o caso do senador do Pará, houve por bem uma decisão que terminou empatada, 5 a favor, 5 contra. E como no Senado, naquela época, um senador que tinha se aposentado e não tinha se indicado o seu membro, então o Senado tinha 10 nomes e terminou empate. E aí o Supremo tomou a decisão de que votaria qual era a decisão. E a votação foi que valeria a decisão do Superior Tribunal Eleitoral. E como o Superior Tribunal Eleitoral tinha dito que a lei valia e com isso caçava o mandato pelo senador, a lei foi considerada válida e o senador não assumiu. Agora, amanhã vai ser decidido um outro caso semelhante de um parlamentar. Nessa decisão agora assumiu um novo senador, um novo ministro, perdão. Então o ministério está completo. E a pergunta é amanhã como votará esse ministro e se ele desempatará e se ele desempatando, como será o seu voto. Eu tenho defendido a tese de que a decisão do Supremo já foi tomada. Eram só 10 votos, mas foi 5-5, mas depois desses 5-5 o Supremo tomou a decisão de que valia a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E então está em vigor. E eu espero e torço e rezo no sentido de que o Tribunal mantenha a decisão anterior. Se não mantiver, é lamentável, porque aí a lei da ficha limpa, que foi recebida com tanto aplauso, com tanto otimismo, ela só vai fazer daqui para o futuro. Voltarão não sei quantos deputados, senadores, deputados estaduais, e vai ser uma decepção muito grande. De qualquer maneira, vamos aguardar, porque amanhã o Supremo estará votando para decidir essa matéria. Senador, o senhor também um dos senadores que fez várias sugestões à reforma administrativa. Reforma administrativa, eu acho que é um dos passos fundamentais também para a gente consolidar não só a democracia, mas também consolidar a boa administração. Eu gostaria que o senhor também falasse para nós sobre essas últimas sugestões do senhor na reforma administrativa. Olha, na reforma, você está falando da reforma administrativa ou reforma política? Reforma política. Ah, política, tinha falado da administrativa. Isso, desculpa. A reforma política, o Senado agora tem uma comissão que está debatendo longamente essa matéria. As grandes discussões que nós estamos travando aqui, por enquanto, por exemplo, o voto obrigatório e o voto facultativo. Hoje o voto é obrigatório. E o senhor votou a favor do voto obrigatório? Eu acho que o voto deve continuar obrigatório. Há um movimento dizendo que o voto deve ser facultativo. Eu acho que não tem por que o voto não ser obrigatório. Em primeiro lugar, é obrigatório, mas tu vota como tu quer. Vota em branco, claro. Vota a favor, vota contra, ou até não vai votar. Não vai votar e depois entra com uma explicação qualquer no sentido de que não votou. Por isso eu acho que não há razão para a gente fazer o voto facultativo, o voto deve continuar sendo obrigatório. Em segundo lugar, pois não. Está se discutindo muito o sistema de votação. Se é voto distrital, se é voto
secretário. O vice-presidente da República apresentou uma proposta do chamado distritão. Quer dizer, no Estado, o Estado tem direito a 18 vagas para deputado federal. Se apresentam candidatos, 18 mais votados são os que assumirão. Como é para senador, seria para deputado. Outros acham que deve continuar como está. Outros acham que o partido deve fazer uma chamada folha. O partido faz uma lista dos deputados, o primeiro é o fulano, o segundo é o fulano, e tu não vota no deputado, tu vota no partido. Se o MDB fez 3 deputados, a votação, vai ver lá na lista do MDB quais são os 3 que estão em primeiro lugar. Se o PT fez 4, vai lá na lista ver quais são os 4 que estão em primeiro lugar. Essa é uma discussão polêmica, que a gente não tem ainda um entendimento maior. Mas, particularmente, qual seria a sua indicação para isso? Eu sou a favor do chamado de sistema distrital misto, onde o Estado tem direito a 16 deputados federais, 8 são eleitos que nem hoje, de uma forma proporcional, e os outros 8 serão eleitos por distrito. Se divide o Estado em 8 distritos e elege 8 na forma de distrito. Outra discussão que está sendo travada, muito interessante, com relação ao financiamento público de campanha. Há um movimento muito grande em se terminar com o gasto particular de campanha e fazer com que os gastos de campanha sejam gastos públicos, onde só verba pública seja gasta. Isso é interessante e é importante, porque se isso acontecer, nós temos a perspectiva significativa de que não se tem os gastos milionários que hoje são fortuna para eleger um deputado. Outra questão que está sendo discutida é com relação à fidelidade partidária. Tem muitos parlamentares... E agora, recentemente, aconteceu um probleminha também aí com o prefeito de São Paulo, né? Mas é que hoje a legislação permite o cara sair do partido para fundar um novo partido. Então isso hoje está na legislação. Se tu sai do partido para ir para outro, tu perde o mandato. Mas tu só não perde o mandato se tu sai para fazer um novo partido. Então, agora o risco de daqui a pouco todo mundo sair a fazer, daqui a pouco tem uns 50, 60 partidos. Deve ser por isso que a gente tem muitos partidos também. Exatamente, porque para fundar um novo partido tu pode sair que não tem problema nenhum. Me diz uma coisa, senador, o senhor também foi governador do estado e o senhor deve ter sentido na pele o imposto que a gente paga aqui e aí fica 70% com a União e aí o senhor quer, como governador, o senhor quer implementar o seu plano de governo, aí os municípios têm uma parte, então, quer dizer, pacto federativo, novo pacto federativo, o senhor considera e defende a importância dele? Eu acho que o Pacto Federativo realmente é muito importante e tem que se fazer esse entendimento. A reforma tributária, ela é absolutamente necessária, não tem como ela não ser feita, e na verdade o governo federal não deixa fazer porque ele não quer abrir mão. Hoje o governo federal tem 60 e tantos por cento, o grosso da arrecadação fica com o governo federal, uma parte bem menor com os estados e uma parte... em torno de 14% para os municípios. Então, o importante é nós termos coragem de fazer essa reforma tributária, onde realmente se entenda que não se constrói nenhuma obra na federação, nem no estado. A obra é feita no município, quer dizer, uma estrada une 2 municípios, um colégio é feito num município. Então, é muito importante essa reforma, no sentido de que o prefeito não tem que, para ser um bom prefeito, nos 4 anos de mandato, ele tem que passar um ano em Brasília mendigando de ministério em ministério aquilo que ele devia ter direito como obrigação natural dele. E agora, recentemente, a Dilma ela fez um corte no orçamento, né? Onde afeta muitas emendas que esses vereadores, esses prefeitos vão buscar em Brasília. São 50 milhões que ela cortou, e
E nesses 50 milhões que ela cortou, a grande verdade é que os municípios aqui que vão perder esse dinheiro. Verba que, inclusive as emendas parlamentares, que terminaram de ser com muita razão, que vão ser cortadas de maneira estúpida. Que a reforma tributária passa a ser ainda mais necessária. A questão da federação, só para o senhor ter uma ideia... A federação no Brasil só existe por causa do Senado. Quer dizer, o Senado representa a federação. Sim. A Câmara representa a nação. Quer dizer, um deputado federal não é deputado desse ou daquele estado, é deputado do país. Senador não, eu sou senador do Rio Grande do Sul. Mas fora isto, a federação, fora o Senado, onde todo o estado, São Paulo, que tem 80 deputados federais, mas tem 3 senadores. O menor estado, o Amapá, tem 8 deputados federais e tem também 3 senadores. Mas, fora isso, a federação hoje ela é absolutamente inexistente. Por isso que o Pacto Federativo era importante e os estados tinham que ter alguns direitos absolutamente inalienados e a nação devia tratar os governadores com respeito e não hoje, onde eles são, coitado, pessoas que vivem de mão aberta em direção ao presidente da República, foi quase que pedir de esmola. E até recentemente também eu vi o senhor defendendo a divisão dos royalties do petróleo. E aí, nesse caso, a gente vê o seguinte, quer dizer, para pagar imposto, a gente paga o imposto e a Petrobras, ela adquire a tecnologia para buscar no pré-sal o óleo, o petróleo. Mas, ao mesmo tempo, esse petróleo não é dividido igualmente com os estados, né? Então, eu sei que o senhor tem defendido a divisão igualitária desse produto, não é? Sim, porque, repare você, que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, principalmente o Rio de Janeiro, recebe praticamente quase que o total da camada da arrecadação do petróleo de águas profundas. Tudo bem. Agora, o do pré-sal, que é a 4.000 metros de profundidade, ali o subsolo é propriedade, o mar é propriedade da nação, não é do Estado. Exatamente. Então eu defendo realmente que essa importância, que vai ser muito grande se tudo der certo, de arrecadação do pré-sal, seja distribuída normalmente entre os estados. Nós, no Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje nós recebemos da Petrobras a importância de 200 milhões de cruzeiros. Se nós pudéssemos receber para distribuição equitativa que nós temos direito, nós receberíamos 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros. Eu acho que nessa arrecadação do pré-sal é a primeira parte onde nós podemos fazer já a reforma tributária, onde cada estado tem uma parte na sua distribuição. Sim, justamente, até porque a tecnologia, nós aqui do Sul, nós pagamos. Né? A tecnologia para explorar isso aí nós pagamos, então nada mais justo e ela é feita nacionalmente, a Petrobras que não tem nenhuma participação. Exatamente. Do Estado, absolutamente nenhuma participação do Estado. Então, senador, eu quero agradecer, o senhor, sei que o senhor é muito ocupado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.